Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, agosto de 1858. As habitações do planeta Júpiter. Pelo Sr. Victorien Sardou. Um grande motivo de espanto para certas pessoas, convencidas aliás da existência dos espíritos, não vou aqui me ocupar das outras, é que tenham, como nós, suas habitações e suas cidades. Não me pouparam as críticas, casas de espíritos em Júpiter. Que gracejo, se assim se o deseja, nada tenho com isso. Se o leitor não encontra aqui, na verossimilhança de explicações, uma prova suficiente de sua verdade, se não está surpreso, como nós, quanto ao perfeito acordo dessas revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência astronômica, se não vê, numa palavra, senão uma hábil mistificação nos detalhes que seguem e nos desenhos que os acompanham, convido a se explicar com os espíritos, dos quais não sou senão um instrumento e o eco fiel. Que ele evoque Palissio Mozart ou um outro habitante dessa morada bem-aventurada, que o interrogue, que controle minhas afirmações pelas suas, enfim, que discuta com ele, porque, por mim, não faço senão apresentar aqui o que me foi dado, senão repetir o que me foi dito, e para esse papel absolutamente passivo, creio-me ao abrigo tanto da censura como também do elogio. Feita essa reserva, e uma vez admitida a confiança nos espíritos, aceita como verdade a única doutrina verdadeiramente bela e sábia que a evocação dos mortos nos revelou até hoje, quer dizer, a migração das almas de planetas em planetas, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, as habitações de Júpiter não terão mais motivo para nos espantar. Desde o momento em que um espírito se encarna em um mundo submetido, como o nosso, a uma dupla revolução, quer dizer, a alternativa de dias e de noites e ao retorno periódico das estações, do momento em que ele possui um corpo, esse envoltório material, tão frágil que seja, não pede senão uma alimentação e roupas, mas também um abrigo ou, pelo menos, um lugar de repouso, consequentemente uma moradia. Com efeito, é bem o que nos foi dito. Como nós, e melhor do que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmônicos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo depois de sê-lo na luta, daí as habitações tão espaçosas, às quais se pode aplicar, com justiça, o nome de palácios. Ainda como nós, esses espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios especialmente destinados a esses usos. É preciso prever, enfim, encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade ativa e laboriosa, como a nossa, submetida como nós às suas leis, às suas necessidades, aos seus deveres, mas com essa diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se uma conquista fácil para os espíritos desligados, como eles o são, de nossos vícios terrestres. Não deveria me ocupar aqui senão da arquitetura das suas habitações, mas para a própria inteligência dos detalhes que vão seguir, uma palavra de explicação não será inútil. Se Júpiter não é abordável senão pelos bons espíritos, não se segue que seus habitantes sejam todos excelentes no mesmo grau. Entre a bondade do simples e a do homem de gênio, é permitido contar muitas nuances. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre essas variedades de inteligências e de aptidões, e, em razão de leis harmoniosas, que seria muito longo explicar aqui, aos espíritos mais elevados, os mais depurados, é que pertence à alta direção de seu planeta.
Essa supremacia não se detém aí, ela se estende até os mundos inferiores, onde esses espíritos, por suas influências, favorecem e ativam sem cessar o progresso religioso, gerador de todos os outros. E necessário acrescentar que, para esses espíritos depurados, não poderia ser questão senão de trabalho de inteligência, que sua atividade não se exerce mais do que no domínio de seu pensamento, e que adquiriram bastante império sobre a matéria para não serem, senão fracamente, entravados por ela no livre exercício de suas vontades. Os corpos de todos esses espíritos, e, aliás, de todos os espíritos que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que não se pode lhe encontrar termo de comparação senão nos fluidos imponderáveis, um pouco maior do que o nosso, do qual reproduz exatamente a forma, porém mais pura e mais bela, se nos oferece sob a aparência de um vapor, emprego com pesar essa palavra que designa uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, digo, imperceptível e luminoso, luminoso sobretudo nos contornos do rosto e da cabeça, porque aqui a inteligência e a vida irradiam como um foco ardente, e é bem esse clarão magnético entrevisto pelos visionários cristãos e que nossos pintores traduziram pelo nimbo e pela auréola dos santos. Concebe-se que um tal corpo não dificulte, senão fracamente, as comunicações extramundanas desses espíritos, e que lhes permite mesmo, em seu planeta, um deslocamento pronto e fácil. Ele escapa tão facilmente à atração planetária e sua densidade difere tão pouco da atmosfera, que pode aí se mover, ir e vir, descer ou subir, ao capricho do espírito e sem outro esforço que o da sua vontade. Tanto que algumas personagens que Palicicum sentiu-me fazer desenhar, estão representadas ao rasante do solo, ou à flor da água, ou muito elevadas no ar, com toda a liberdade de ação e de movimentos que emprestamos aos nossos anjos. Essa locomoção é tanto mais fácil para o espírito quanto mais esteja depurado, e isso se concebe sem dificuldade. Também nada é mais fácil, aos habitantes do planeta, que estimar, à primeira vista, o valor de um espírito que passa. Dois sinais falarão por ele: a altura do seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Em Júpiter, como por toda parte, aqueles que voam mais altos são os mais raros. Abaixo deles, é preciso contar várias camadas de espíritos inferiores, em virtude como em poder, mas naturalmente livres para igualá-los, um dia, em se aperfeiçoando. Escalonados e classificados segundo seus méritos, estes são votados mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta, e não exercem, sobre os mundos inferiores, a autoridade todo-poderosa dos primeiros. Eles respondem, é verdade, a uma evocação, com palavras sábias e boas, mas a pressa que têm em nos deixar, ao laconismo de suas palavras, é fácil de compreender que têm muito a fazer alhures, e que não estão ainda bastante libertos para irradiarem, ao mesmo tempo, sobre dois pontos tão distantes um do outro. Enfim, depois dos menos perfeitos desses espíritos, mas separados deles por um abismo, vêm os animais que, como os únicos serviçais e os únicos obreiros do planeta, merecem uma menção toda especial. Se designamos sob esse nome de animais os seres bizarros que ocupam a base da escala, foi porque os próprios espíritos o puseram em uso e, aliás, nossa própria língua não tem termo melhor para nos oferecer. Essa designação os deprecia um pouco para baixo, mas chamá-los de homens seria fazer-lhes muita honra. Com efeito, são espíritos votados à animalidade, talvez por longo tempo, talvez para sempre, porque nem todos os espíritos estão de acordo sobre esse ponto, e a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados do que Júpiter, mas, qualquer que seja o seu futuro, não há com que se enganar quanto ao seu passado. Esses espíritos, antes de irem para lá,
emigraram sucessivamente em nossos baixos mundos, do corpo de um animal para o de um outro, em uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento dos nossos animais terrestres, seus costumes, seus caracteres individuais, sua ferocidade longe do homem, e sua domesticação lenta mas sempre possível, tudo isso atesta suficientemente a realidade dessa ascensão animal. Assim, para qualquer lado que se volte, a harmonia do universo se resume sempre numa única lei: o progresso por toda parte para todos, para o animal como para a planta como para o mineral, progresso puramente material no início, nas moléculas insensíveis do metal ou do calhau, e mais inteligente à medida que remontamos a escala dos seres e que a individualidade tende a se libertar da massa, a se afirmar, a se conhecer. Pensamento elevado e consolador, se assim não fora jamais, porque prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso alcançado, por exemplo, que o devotamento do cão que morre por seu senhor não será estéril para o seu espírito, porque terá seu justo salário além deste mundo. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter, aperfeiçoaram-se ao mesmo tempo que nós, conosco e com a nossa ajuda. A lei é mais admirável ainda, ela faz tão bem do seu devotamento ao homem a primeira condição para a sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar para si todo animal que, em uma das suas vidas anteriores, lhe haja dado provas de afeição. Essas simpatias que formam, no mais alto, famílias de espíritos, agrupam também, ao redor das famílias, todo um cortejo de animais devotados. Por consequência, nosso apego neste mundo por um animal, o cuidado que tomamos para abrandá-lo e humanizá-lo, tudo isso tem a sua razão de ser, tudo isso será pago, é um bom servidor que formamos antecipadamente para um mundo melhor. Será também um operário, porque aos seus semelhantes está reservado todo trabalho material, toda tarefa corporal, fardo ou alvenaria, semeadura ou colheita. E, para tudo isso, a suprema inteligência proveu por um corpo que participa, ao mesmo tempo, da superioridade da besta e da do homem. Isso podemos julgar por um esboço de Palissy, que representa alguns desses animais muito atentos a jogarem bolas. Eu não poderia melhor compará-los senão aos faunos e aos sátiros da fábula. O corpo ligeiramente peludo é todavia aprumado como o nosso, as patas desapareceram em alguns para darem lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva, a dois braços robustos, singularmente ligados e terminados por verdadeiras mãos, se nelas considero a oposição dos dedos. Coisa bizarra, a cabeça, ao contrário, não é tão aperfeiçoada quanto o resto. Assim, a fisionomia reflete bem alguma coisa de humano, mas o crânio, mas o maxilar e, sobretudo, a orelha, nada tem que diferem sensivelmente do animal terrestre. Fácil é, pois, distingui-los entre si: este é um cão, aquele um leão. Propriamente vestidos com blusas e vestes muito semelhantes às nossas, não esperam mais do que a palavra para lembrarem, de muito perto, certos homens deste mundo, mas, eis precisamente o que lhes falta, assim como o que não poderiam fazer. Hábeis para se compreenderem entre si por uma linguagem que nada tem da nossa, não se enganam mais sobre as intenções dos espíritos que os comandam, um olhar, um gesto bastam. Há certos recursos magnéticos, dos quais nossos domadores de animais já têm o segredo: o animal adivinha e obedece sem murmurar, e o que é mais, de bom grado, porque está sob o encanto. Assim é que se lhe impõe toda a grande tarefa, e que com a sua ajuda tudo funciona regularmente de um extremo ao outro da escala social. O espírito elevado pensa, delibera, o espírito inferior aplica com a sua própria iniciativa, o animal executa.
Assim a concepção, o emprego e o fato se unem numa mesma harmonia, e conduzem todas as coisas para seu fim mais próprio, pelos meios mais simples e mais seguros. Peço desculpas por esta digressão, era indispensável ao meu objetivo, que agora posso abordar. À espera das cartas prometidas, que facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta, podemos, pelas descrições feitas pelos espíritos, fazer-nos uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividade que concordam em designar sob o nome, estranhamente latino, de Junius. Sobre o maior dos nossos continentes, disse Palissy, em um vale de 700 a 800 léguas de largura, para contar como vós, um rio magnífico descendo das montanhas do norte, e aumentado por uma multidão de torrentes e de ribeirões, forma, em seu percurso, 7 a 8 lagos, dos quais o menor mereceria, entre vós, o nome de mar. Foi sobre as margens do maior desses lagos, batizado por nós com o nome de Pérola, que nossos ancestrais lançaram os primeiros fundamentos de Junius. Essa cidade primitiva ainda existe, venerada e conservada como uma preciosa relíquia. Sua arquitetura difere muito da nossa. Explicar-te-ei tudo isso a seu tempo, saiba apenas que a cidade moderna está a uns 100 metros mais abaixo da antiga. O lago, encaixado nas altas montanhas, se derrama no vale por 8 cataratas enormes, que formam igualmente correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com a ajuda dessas correntes, nós mesmos cavamos, na planície, uma multidão de riachos, de canais e de tanques, não reservando a terra firme senão para nossas casas e nossos jardins. Disso resultou uma espécie de cidade anfíbia, como vossa Veneza, da qual não se poderia dizer, à primeira vista, se está edificada sobre a terra ou sobre a água. Não te digo nada hoje de 4 edifícios sagrados, construídos sobre a própria vertente das cataratas, de sorte que a água jorra em abundância de seus pórticos. Aí estão obras que vos pareceriam inacreditáveis pela grandeza e audácia. É a cidade terrestre que descrevo aqui, a cidade de alguma sorte material, a das ocupações planetárias, a que chamamos, enfim, a cidade baixa. Ela tem suas ruas, ou antes, seus caminhos, traçados para o serviço interior, tem suas praças públicas, seus pórticos e suas pontes lançadas sobre os canais para a passagem dos servidores. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Junius, enfim, não é na terra que é preciso procurá-la, é no ar. Ao corpo material de nossos animais, incapazes de voarem, é preciso a terra firme, mas o que nosso corpo fluídico e luminoso exige, é uma residência aérea como ele, quase impalpável e móvel ao gosto de nosso capricho. Início da nota da editora. É preciso, todavia, deles excetuar certos animais munidos de asas e reservados para o serviço aéreo, e para os trabalhos que exigiriam, entre nós, o emprego de madeiramentos. São uma transformação da ave, como os animais descritos mais acima são uma transformação dos quadrúpedes. Fim da nota da editora. Nossa habilidade resolveu esse problema, com a ajuda do tempo e das condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia dado. Compreenda bem que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia é de 5 horas, e nossa noite de 5 horas igualmente, mas tudo é relativo, e para seres prontos para pensarem e agirem como nós o somos, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem se comunicar, magneticamente, à distância, nosso dia de 5 horas igualaria já em atividade uma de vossas semanas. Era ainda muito pouco, na nossa opinião,
e a imobilidade da morada, o ponto fixo da sede, era um entrave para todas as nossas grandes obras. Hoje, pelo deslocamento fácil dessas moradas de pássaros, pela possibilidade de transportar, nós e os outros, em tal lugar do planeta e tal hora do dia que nos aprazasse, nossa existência é pelo menos dobrada, e com ela tudo o que pode criar de útil e de grande. Em certas épocas do ano, acrescentou o espírito, em certas festas, por exemplo, verias aqui o céu obscurecido pelo enxame de habitações que vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso conjunto de casas esbeltas, graciosas e leves, de toda forma, de toda cor, balançando em toda altura, e continuamente a caminho da cidade baixa para a cidade celeste. Alguns dias depois o vazio se faz pouco a pouco e todos esses pássaros voam. Nada falta a essas moradias flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Falo de uma vegetação sem exemplo entre vós, de plantas, de arbustos mesmo destinados, pela natureza de seus órgãos, a respirar, a se alimentar, a viver, a se reproduzir no ar. Nós temos, disse o mesmo espírito, dessas moitas de flores enormes, das quais não poderíeis imaginar nem as formas nem as nuances, e de uma leveza de tecido que as torna quase transparentes. Balançando no ar, onde longas folhas assustem, e armadas de gavinhas semelhantes às da videira, se reúnem em nuvens de mil tintas ou se dispersam ao sabor do vento, e preparam encantador espetáculo aos passeadores da cidade baixa. Imagine a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que nossa vontade pode fazer e desfazer e que duram, às vezes, toda uma estação. Longas fiadas de cipó de ramos floridos se destacam dessas alturas e pendem até a terra, pencas enormes se agitam sacudindo seus perfumes e suas pétalas que se desfolham. Os espíritos que atravessam o ar aí se detêm a passagem, é um lugar de repouso e de reencontro, e, querendo-se, um meio de transporte para arrematar a viagem sem fadiga em companhia. Um outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que eu o evoquei. Nesse momento, disse-me ele, é noite em Junius, estou sentado à parte sobre uma dessas flores do ar que não desabrocham aqui senão a claridade de nossas luas. Sob meus pés toda a cidade baixa dorme, mas sobre minha cabeça e ao meu redor, a perder de vista, não há senão movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco, nossa alma é muito desligada para que as necessidades do corpo sejam tirânicas, e a noite é antes feita para nossos servidores do que para nós. É a hora das visitas e das longas conversas, de passeadores solitários, de fantasias, da música. Não vejo senão moradas aéreas resplandecentes de luzes ou jangadas de folhas e de flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas ruas clareia toda a cidade baixa, é uma doce luz comparável à de vosso lar, mas, do lado do lago, a segunda se eleva, e esta tem reflexos esverdeados que dão a todo o rio o aspecto de um grande gramado. É sobre a margem direita desse rio, cuja água, disse o espírito, te ofereceria a consistência de um leve vapor, que está construída a casa de Mozart, que Palissy consentiu fazer-me desenhar sobre cobre. Não dou aqui senão a fachada sul. A grande entrada está à esquerda, sobre a planície, à direita está o rio, ao norte e ao sul estão os jardins. Perguntei a Mozart quem eram os seus vizinhos. Mais alto, disse, e mais baixo, há dois espíritos que tu não desconheces, mas à esquerda, não estou separado senão por uma grande campina do Jardim de Cervantes. Início da nota da editora. 1. A densidade de Júpiter sendo de 0,23, quer dizer, um pouco menos de um quarto da Terra, o espírito nada disse aqui senão de muito verossímil.
Concebe-se que tudo é relativo, e que sobre esse globo etéreo tudo seja etéreo como ele. Fim da nota da editora. A casa tem, pois, 4 faces como as nossas, do que seria errado, todavia, fazer uma regra geral. Ela está construída com uma certa pedra que os animais tiram das pedreiras do norte, das quais o espírito compara a cor a esses tons esverdeados que toma, frequentemente, o azul do céu no momento em que o sol se deita. Quanto à sua duração, pode-se dela fazer uma ideia por esta observação de Palissy, que ela derreteria sob nossos dedos humanos tão rápida quanto um floco de neve. Ainda está aí uma das matérias mais resistentes do planeta. Sobre essa parede os espíritos esculpiram ou incrustaram os estranhos arabescos que nosso desenho procura reproduzir. São ornamentos escavados nas pedras e coloridos em seguida, ou incrustações limitadas à solidez da pedra verde, por um procedimento que está muito em voga agora, e que conserva nos vegetais toda a graça de seus contornos, toda a finura de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. Uma descoberta, acrescentou o espírito, que fareis algum dia e que mudará entre vós muitas coisas. A grande janela da direita apresenta um exemplo de gênero de ornamentação. Uma de suas bordas não é outra coisa senão um caniço enorme do qual se conservaram as folhas. Ocorre o mesmo com o coroamento da janela principal, que apresenta a forma de claves de sol. São plantas sarmentosas enlaçadas e petrificadas. E por esse procedimento que eles obtêm a maioria dos coroamentos de edifícios, de grades, de balaustres, etc. Frequentemente mesmo, a planta é colocada na parede, com suas raízes, em condições de crescer livremente. Ela cresce, se desenvolve, suas folhas desabrocham ao acaso, e o artista não a congela no lugar senão quando adquiriu todo o desenvolvimento desejado para a ornamentação do edifício. A casa de Palissy é quase inteiramente decorada desse modo. Destinada primeiro unicamente aos móveis, depois às molduras de portas e de janelas, esse gênero de ornamento se aperfeiçoou pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Hoje, não são apenas a flor e o arbusto que se petrificam no estado, mas a própria árvore da raiz ao topo, e os palácios, como os edifícios sagrados, quase nada mais têm de outras colônias. Uma petrificação da mesma natureza serve também para a decoração das janelas. De flores ou de folhas muito amplas, são habilmente despojadas de sua parte carnuda, não resta mais do que uma rede de fibras, tão fina quanto a mais fina musselina. E cristalizada, e dessas folhas unidas com arte, constrói-se toda uma janela, que não deixa filtrar, para o interior, senão uma luz muito doce, ou bem as reveste com uma espécie de vidro líquido e colorido com todas as nuances, que se endurece no ar e que transforma a folha em uma espécie de vidraça. Do conjunto dessas folhas resultam, para as janelas, encantadores bosquezinhos transparentes e luminosos. Quanto à própria duração dessas aberturas, e a mil outros detalhes que podem surpreender ao primeiro contato, sou forçado a adiar-lhes a explicação. A história da arquitetura em Júpiter exigiria um volume inteiro. Renuncio igualmente a falar do mobiliário, para não me ater aqui senão à disposição geral da casa. O leitor deve ter compreendido, depois de tudo o que precede, que a casa do continente não deve ser, para o espírito, senão uma espécie de pequena casa de passagem. A cidade baixa não é quase frequentada senão por espíritos de segunda ordem, encarregados dos interesses planetários, da agricultura, por exemplo, ou das trocas, e da boa ordem a manter entre os servidores. Também todas as casas que repousam sobre o solo,
geralmente, não tem senão um térreo e um andar, um destinado aos espíritos que agem sob a direção do Senhor, e acessível aos animais, o outro, reservado só ao espírito, que nele não mora senão por ocasião. É isso que explica por que vemos, nas várias casas de Júpiter, nesta por exemplo, e na de Zoroastro, uma escada e mesmo uma rampa. Aquele que rasa a água como uma andorinha, e que pode correr sobre as hastes de trigo sem curvá-las, dispensa muito bem escada e rampa para entrar em sua casa, mas os espíritos inferiores não têm voo tão fácil, não se elevam senão pela agitação, e a rampa não lhes é sempre inútil. Enfim, a escada é absoluta necessidade para os animais serviçais, que não caminham senão como nós. Estes últimos têm também seus compartimentos, muito elegantes, de resto, que fazem parte de todas as grandes habitações, mas suas funções os chamam, constantemente, à casa do Senhor, é preciso facilitar-lhes a entrada e o percurso interior. Daí essas construções bizarras, que, pela base, assemelham-se ainda aos nossos edifícios terrestres, e que deles diferem absolutamente pelo vértice. Este se distingue, sobretudo, por uma originalidade que seríamos incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança sobre o alto do edifício, acima da grande janela de seu original coroamento. Esse frágil escaler, fácil de deslocar, e todavia destinado, no pensamento do artista, a não deixar o lugar que lhe foi assinalado, porque sem repousar em nada sobre o cume, completa-lhe, no entanto, a decoração, e lamento que a dimensão da prancha não haja permitido que nela encontrasse lugar. Quanto à morada de Mozart, não tenho aqui senão que constatar-lhe a existência, os limites desse artigo não me permitem estender-me sobre esse assunto. Não terminaria, todavia, sem me explicar, de passagem, sobre o gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para a sua moradia. É fácil neles reconhecer a lembrança de nossa música terrestre. A clave de Sol A está frequentemente repetida, e, coisa bizarra, jamais a clave de Fá. Na decoração do térreo encontramos um arco de violino, uma espécie de grande alaúde ou de bandolim, uma lira e toda uma pauta musical. Mais alto, é uma grande janela que lembra, vagamente, a forma de um órgão, os outros têm aparência de grandes notas, e notas mais pequenas são abundantes por sobre toda a fachada. Seria erro disso concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa, e que se conta pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre ela de modo a não deixar dúvidas a esse respeito, mas os espíritos lembram, de bom grado, na decoração de suas casas, a missão terrestre que lhes mereceu a encarnação em Júpiter e que resume melhor o caráter de sua inteligência. Assim, na casa de Zoroastro são os astros e a chama que fazem todos os detalhes da decoração. A mais, parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Todos esses ornamentos não estão dispostos ao acaso, têm sua ordem lógica e sua significação precisa, mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam em nos fazer compreender, pelo menos até este dia, e sobre a qual não se explicam de bom grado. Nossos velhos arquitetos empregaram também o simbolismo na decoração de suas catedrais, e a Torre de Saint-Jacques não é nada menos que um poema hermético, se crê na tradição. Nada há, pois, para nos espantar na estranheza e na decoração arquitetônica em Júpiter, se ela contradiz nossas ideias quanto à arte humana, é que há, com efeito, todo um abismo entre uma arquitetura que vive, que fala e uma alvenaria, como a nossa, que nada prova. Nisso, como em toda outra coisa, a prudência nos proíbe esse erro do relativo que quer tudo conduzir às proporções e aos hábitos do homem terrestre. Se os habitantes de Júpiter estivessem alojados como nós,
Se comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria grande proveito em subir para lá. É bem porque seu planeta difere absolutamente do nosso que desejamos conhecê-lo, e sonhá-lo como nossa futura morada. De minha parte, não perderia o meu tempo e estaria bem feliz por terem os espíritos me escolhido para seu intérprete, se seus desenhos e suas descrições inspirarem, ao único crente, o desejo de subir mais rápido para Junius, e a coragem de tudo fazer para isso conseguir. Victorien Sardou. O autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar francamente suas crenças, e se coloca acima da crítica de pessoas que não creem em nada daquilo que sai do círculo de suas ideias. Ligar seu nome a uma doutrina nova, desafiando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todo mundo, e felicitamos o Sr. V. Sardou por tê-la. Seu trabalho revela o escritor distinto que, embora jovem ainda, já conquistou um lugar honroso na literatura, e une ao talento de escrever, os profundos conhecimentos de sábio, nova prova que o espiritismo não recruta entre os tolos e os ignorantes. Fazemos votos para que o Sr. Sardou complete, o mais rápido possível, seu trabalho tão felizmente começado. Se os astrônomos nos revelam, por suas sábias pesquisas, o mecanismo do universo, os espíritos, por suas revelações, nos fazem conhecer o seu estado moral, isso, como eles dizem, com o objetivo de nos estimular ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. Allan Kardec.